até curioso, porque assim, o seu currículo ele começa e Uhum. passa muito forte pelo direito. O Sim, que te fez ir para neuroeducação? Houve algum problema específico que te fez mudar? Ou foi sim. curiosidade? O que aconteceu? Eu acho que curiosidade também, mas eu posso dizer que foram três problemas que eu vivenciei, não necessariamente comigo, são três problemas ou três decepções, vamos colocar assim. Até né, no meu livro aqui, Você Não Sabe Estudar, eu narro na introdução um pouco sobre minha história. Eu comecei a estudar sobre neuroeducação. Por quê? Provavelmente aconteceu com vocês. A gente esquece, pelo menos eu vou falar por mim, eu até narro no livro. 90% basicamente do que eu vi na escola, eu não lembro mais. Também não. Isso é angustiante, porque se você pega um aluno, por exemplo, nos Estados Unidos, e tem dados catalogados nesse sentido, o cara às vezes lembra 50%, 60%, 70%. Aqui no Brasil, de maneira geral, a gente esquece 90%, ou seja, a gente lembra 10%. Ou seja, tem alguma coisa errada, a gente está fazendo alguma coisa errada. E eu fiquei chateado, vamos dizer assim, comigo mesmo. Então foi uma chateação comigo mesmo, porque eu fiquei assim, poxa, eu não era, até o ensino médio, eu não era dos melhores alunos. Assim, basicamente eu gostava era de matemática, para vocês terem ideia, não tem nada a ver com que para a área que eu fui, né? Mas assim, eu gostava muito de matemática. E eu era, vamos dizer, o nerd da sala, mas o resto eu não tinha muito interesse. Eu era um aluno, né, assim, mediano, às vezes para ruim. Hum, Mas mesmo assim, né, eu prestava atenção na aula, porque eu era uma pessoa muito tímida na época, um aluno tímido, eu prestava atenção, mas mesmo assim, 90% das coisas que eu estudei na escola, isso basicamente deletou da minha memória. Tanto é que vocês me perguntarem, se vocês me oferecerem que agora US$ 1 milhão para eu explicar alguma coisa, por exemplo, da tabela periódica, eu vou rir da cara sua, porque o que é tabela periódica? Assim, eu só sei que isso é lá da área de química, mas onde que está o elemento X, aqueles números que aparecem lá Ligações. embaixo, Só para sei que que serve H2O é aquilo? água. Tipo, eu não tenho a menor noção. Então, assim, por que que isso acontece? Então, isso me intrigou muito. Então, essa foi uma primeira coisa. É uma sensação de ter perdido 90% do seu tempo. Sim, é meio que foi uma sensação de fracasso. Chegou na época, por exemplo, de fazer vestibular e tal. Eu falei, pô, e agora? Cadê a informação? Fiquei esse tempo todo na escola, cadê? Sumiu da minha mente. Isso é decepcionante para o aluno de maneira geral, porque quando se acumula desmemórias, isso gera ansiedade, às vezes gera, às vezes, num caso mais grave, depressão. Então, é um problema grave e que eu vivenciei, provavelmente a maioria das pessoas, que a gente esquece quase tudo. E esquece quase tudo por quê? Existe explicação para isso. Eu acho que a gente vai conversar aqui ao longo do podcast. Mas esse foi um primeiro motivo. Então, assim, essa angústia que eu tive de esquecer quase tudo. Um segundo motivo, né, o Diego aí leu meu currículo, eu fiz, antes, na verdade, nem vou contar, porque antes de fazer graduação em Direito, eu fiz graduação em Sistema de Computação, né, Sistema da Informação na PUC Minas, não cheguei a formar, não estou nem contando essa parte. Depois eu fui para o Direito, onde eu terminei o curso, enfim, mas do Direito, sem contar a escola. Eu fiz graduação, como você mesmo falou, eu fiz depois 10 pós-graduações lato sensu, 10 especializações, depois fiz duas pós estrito sensu, que foram o mestrado e o doutorado. Se diluir isso tudo no tempo, todos esses cursos que eu fiz depois do ensino médio, foram 22 anos, né? Óbvio que eu condensei isso ao longo do tempo, mas se diluir foram 22 anos. E aí, o que isso tem a ver com a pergunta que vocês me fizeram? Durante 22 anos frequentando sala de aula como aluno, tirando a escola, eu nem estou contando a escola, 22 anos no curso superior como aluno, absolutamente nenhum professor disse como que se deve estudar. Nós crescemos desde lá do pré, e aí no meu caso eu fui até o doutorado, com milhares de professores ao longo da minha trajetória, o professor sempre falando, vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar. Ah, vocês não estão estudando, vocês têm que estudar em casa. Vocês têm que estudar. Eu já escutei isso tantas vezes que isso me gerou assim, um trauma. E ninguém respondeu para mim como que estuda. E aí isso me gerou indignação também, porque assim, quando eu fui estudar neuroeducação, me tornar um pesquisador dessa área, eu falei, poxa, tem alguma coisa errada. Ninguém diz como que estuda. E a maioria das pessoas acha que estudar é um processo intuitivo.
Você pega aqui um livro, você começa a ler, acabou de ler, parou por aí, você estudou. Estudei. Só que, na verdade, a gente vai poder debater isso aqui, é muito diferente disso. Pelo menos quando você quer construir uma memória de longo prazo, é muito diferente disso. E ninguém ensina como estudar. Eu falei, poxa, vamos dizer assim, tem uma brecha aqui, e até por curiosidade, eu falei, eu quero descobrir como que estuda. Eu não quero ser mais o aluno lá da escola que esqueceu 90%. Eu quero mudar minha própria trajetória, e na medida que eu descobri isso, eu acho depois de 5 anos de pesquisa, né, os últimos 5 anos, atuando como neuroeducador, eu cataloguei, pesquisei mais de 1.000 pesquisas científicas ao redor do mundo, principalmente Estados Unidos e Europa. Então eu pude descobrir, eu peguei as pesquisas basicamente dos últimos 100 anos e vi lendo as principais até 2022. E aí fui lendo para escrever esse livro aqui, inclusive, né? Esse livro é o resultado dessas pesquisas que eu fiz nos últimos 5 anos de estudo. E aí eu vou dizer assim... Só interromper rapidinho, só para avisar pra galera, tá? Esse livro aqui que ele tá falando, eu tava até folheando agora aqui, porque ele falou assim, pô, lá de trás, dentro das pesquisas, mas é uma linguagem bem acessível, né? Eu tava acessível. lendo aqui, é bem tranquilo, então pra quem quer estudar de verdade... Sim, a minha ideia, na verdade, foi pegar essas mais de 1.000 pesquisas científicas, dentre essas 1.000... umas 500 e poucas, que são as principais, que eu usei para fundamentar o livro, porque tudo que eu disse aqui, basicamente, eu trago um fundamento científico. Então, eu apresento a fonte. Porque tem muito autor, e isso, até como pesquisador, isso é uma coisa que eu não gosto, tem muito autor que escreve uma coisa, fala às vezes até um dado, mas não apresenta a fonte. Eu, como pesquisador, isso para mim é um contrassenso. Então, eu trouxe só aqui no livro mais de 500 dessas pesquisas para fundamentar. E apesar de ser um livro científico, é um linguajar super acessível, não tem termo técnico, assim, né, assim, eu traduzi as pesquisas num linguajar bem acessível, que serve tanto para o aluno que está estudando para o Enem, para o vestibular, quanto para o concurseiro que está iniciando ou concurseiro avançado. Serve para qualquer pessoa que, de algum modo, queira entender como que, vamos dizer assim, o cérebro, a memória funciona e como você pode maximizá-la. E principalmente, né, assim, de maneira bem tranquila. E voltando, só concluindo o que eu estava dizendo, o segundo motivo, além desse esquecimento grande que eu falei de 90%, o segundo motivo que eu acabei me direcionando a essa área de pesquisa foi tentar descobrir o como estuda, que, como eu disse, ninguém fala como estuda, só fala vai estudar, né? Nossos pais falavam com a gente, vai estudar, meu filho. Eu lembro minha mãe falando lá, vai estudar. Para de jogar videogame quando eu estava mais novo, vai estudar. Mas como, mãe? Ninguém fala, parte do pressuposto que é algo fácil, simples e intuitivo. Mas se você quer ter um rendimento melhor intelectual, não é por aí. E por fim, eu acho que também um outro elemento que acabou me direcionando também não só para a área da neuroeducação, mas para escrever o livro, é porque, né, nesses 5 anos aí, basicamente, pesquisa para escrever o livro, eu li basicamente todos os livros que ensinam a estudar aqui do Brasil, que ensinam a melhorar a memória, que ensinam a passar em concurso, que ensinam a passar em vestibular. William Douglas, Meirelles, todo mundo. Li todo mundo e eu fiquei um pouco intrigado porque, primeiro que, igual eu falei, tem muita gente que apresenta uma informação e não apresenta a fonte. E aí eu não sei se aquela informação se é verdadeira ou se não é. Né? Como pesquisador, até como professor, eu acho que até com uma questão ética mesmo, quando você vai dizer, né, assim, você está falando para um leitor, você está falando para alguém alguma coisa, apresenta a fonte. E se o cara quiser ler também, se o cara quiser conferir o que você está falando é verdade ou não é. E a maioria dos livros aqui, eles não têm o hábito de fazer isso, de apresentar fonte. Tem muita informação errada em todos esses livros. Tem não sei se eu posso citar nomes, pode? Por conta disso. Tem até um que é muito famoso, foi um dos únicos que eu citei no livro, que é uma coleção Professor Pierre, não sei se vocês já viram, Aprendendo Inteligência e tal. Né, é um livro que vendeu mais de 100.000 exemplares, então muita gente leu esse livro, ele dava muitas palestras, proferia muitas palestras, ou seja, muita gente escutou ele. E quando depois de já ter lido várias pesquisas e estava trabalhando na área de neuroeducação, eu li essa coleção dele, são 4 livros, e assim,
é como se a ciência estivesse falando, ó, se você quer ter um melhor rendimento intelectual, você vai para cá. No livro, o professor Pierre fala, não, você vai para esse outro lado aqui. Então, é completamente antagônico e contrário às pesquisas científicas. Anula 100% as pesquisas científicas, fala muita coisa sem apresentar a fonte, não tem fonte nenhuma, na verdade, se você for olhar no livro, assim, apresentando um argumento bem fundamentado. Pelo contrário, você pegar, tem livro dele que aí no final ele coloca lá algumas indicações de leitura. Aí tem lá indicações de leitura. Aí quando eu estava lendo o livro, chegou nessa parte, falei, agora o cara vai me apresentar alguma coisa fontes, concreta, né, do que ele está falando. Porque ele vai falando um monte de coisa que não tem sentido nenhum, que estão completamente errados e não apresenta a fonte. Aí lá no final tem uma indicação, leia Senhor dos Anéis. Leia outra coisa. Eu falei, pô, ele tá de sacanagem comigo. Né? Não que o Senhor dos Anéis, o livro, seja ruim, mas, pô, você tá escrevendo um livro ali, tá apresentando, inclusive, ele apresenta dados científicos que eu não achei em lugar nenhum, e ele não apresenta a fonte, então fica difícil. Aí deve viajar. E aí você fica assim, poxa, o que esse cara tá falando, entendeu? E aí, assim, eu vi nesses livros, de maneira geral, quando eu fui ler, uma falta de fundamento para as coisas. E aí a ideia de pesquisar e também escrever o livro foi trazer um fundamento para isso e com respaldo científico. E aí quando eu falo de respaldo científico, as mais de 500 pesquisas que tem aqui no livro, eu estou falando de pesquisa, não é do boteco ali da esquina, não. Estou falando de pesquisa feita em Harvard, Universidade da Flórida, pesquisadores da Universidade de Nova York, Universidade da França, Datafolha de Londres, não. Datafolha, então, são dados IMEG, dos melhores pesquisadores de memória e aprendizado do mundo. Óbvio que aqui o livro foi eu que escrevi, mas quem lê, interprete assim. Aqui não é o José Mário Chaves que está falando, não. Aqui são os maiores pesquisadores do mundo sobre memória e aprendizado, porque na verdade o que eu fiz foi traduzir o que esse povo está falando e obviamente, além de traduzir as informações, você tem que resumir, facilitar e mostrar como que aquilo se aplica, né? Porque as pesquisas científicas muitas vezes não falam como que se aplica.